Agora vamos ao review do episódio 4 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, porque esse episódio tem bastante diferenças do mangá. Primeiro, né, vamos falar, ele adapta o capítulo 73 até a página 6 do 76. Até a página 6 do 76. Eles mudaram a ordem de várias coisas aí, a direção desse episódio, olha, comparado com uns animes que caíram, tipo os Sete Pecados, né? Que caíram a qualidade, a direção tá muito boa. Mas eu tenho críticas, tenho críticas, pelo menos o sentimento com esse episódio e o anterior, nesse caso, que agora é uma coisa só. Eu tenho críticas a esse episódio, mas vamos lá, tem as curiosidades e tem umas explicações que a gente vai passar aqui. Mas vamos lá, vamos começar com o episódio. O episódio começa finalizando o anterior, né? Começa com a Rico Amana, depois que ela morreu, o Toji chega. O Toji é raiz, pra ele não tem esse negócio de magiazinha não, que acredita no aço. O cara conhece o segredo do aço. E aí ele explica, essa explicação dele no mangá é diferente. Não a explicação em si, a locação dela. Porque no mangá ele passa essa explicação toda lá embaixo do arco, né? Quando ele sai das sombras ali, ele explica logo tudo de uma vez. E ele já luta com o Geto, ele já derrota o dragão lá na parte da frente. Eles não chegam nessa parte do vilarejo da Tumba da Estrela, não. Impressionante a parte do vilarejo, hein? Tem praticamente uma cidade inteira embaixo da escola de Jujutsu. Qual é o pé direito dessa montanha, né, cara? Impressionante isso aí. Mas ele tem essa explicação e a ordem da explicação também tá diferente. Porque no mangá tem vários cortes diferentes. Essa parte do mangá é para confundir a gente. Principalmente a parte da Kuchisake Onna, que é o espírito aí que pergunta se você acha ela bonita. Quem acha ela bonita, diz aí nos comentários. Os caras acho que nem quem tá matando o cachorro grita, né, cara? Essa parte também. Eu tenho que criticar essa parte da usagem da técnica do Geto aí, porque eu achei que eles iam melhorar. Eles meio que parece que estavam tomando inspiração com Bleach, né? O lance dos arrancados, eles abrirem a garganta. Não a garganta deles, né? A técnica garganta, que é uma coisa que é um portal pro Recomundo, que eles trazem uns rolos e tudo mais. Mas nesse caso aí, o que eles fizeram, além de mudar a ordem botar a ordem mais direitinha, o que eles queriam fazer eles estão economizando dinheiro, na verdade, né? Eles queriam botar tudo numa tomada só. É uma luta só, fazer essa parte do Geto. Porque no mangá ela tem luta, aí eles param, aí tem explicação. Aí tem luta, eles param, aí tem explicação. E aí tem a parte da confusão com a Kuchisake Onna. É um fantasma imaginário aí. É uma lenda urbana, né? Uma lenda urbana lá do Japão. Que acabou virando o espírito amaldiçoado porque as emoções da galera gera energia amaldiçoada, né? E aí eu tive a impressão de que eles estavam tentando economizar dinheiro. Até o episódio passado a gente não tinha confirmado, né? Mas agora é bem óbvio. Eles cortaram toda essa parte. Tem muito eles botaram o negócio no corredor, né? O corredor aparentemente é um modelo 3D. E aí eles animaram só os personagens. Eu acho que eles fizeram isso aí para economizar dinheiro. E a luta do Geto eles botaram numa tomada só, a luta do Geto e do Toji. Eu achei o poder do Geto bem fraco aí. Bem fraco aí. A parte da Kuchisake Onna, no mangá, o domínio dela é meio que aparece das sombras. E aí eles botaram um domínio meio... É como o domínio da casa amaldiçoada do primeiro episódio era bem mais sinistro do que esse aí da Kuchisake Onna. Ela tem uma expansão de domínio. É igual os feiticeiros, ela tem uma expansão de domínio aí. Só que a expansão de domínio dela é sobre a pergunta, né? Não é sobre um ataque com 100% de chance de acerto. Mas eu achei... No mangá parece que ela sai das sombras, parece que o negócio
Era bem mais sinistro no mangá essa parte aí. Mesmo eu relendo agora, o negócio é curto, né? O negócio é rápido. Aqui eles fizeram, acho que o melhor que dava, com o dinheiro que dava. Mas se tivesse um filtro um pouco mais escuro, eu acho que ficaria melhor. Porque só tem uma tomadinha rápida que fica escuro, que é quando o Toji ele puxa a lança invertida e ele corta tudo ao redor. Ele corta as facas dela ao redor. Aí fica tudo escuro ao redor dele, né? Mas eu achei muito fraco essa parte. Essa parte era pra ser mais sinistra, era pra ter uma trilha sonora sinistra, entendeu? É ele caminhando no corredor e aí ele vem uma mulher e faz uma pergunta pra ele. Isso é um bagulho sinistro. É o lance da voz, né? Da voz no escuro que você não pode responder. Se você responder, você fica amaldiçoado. Essa parte do mangá é bem... pelo menos na minha cabeça. Eu acabei de reler. Acho que continua sendo bem mais sinistro do que essa parte aí. Essa parte do Toji tirou onda. Mas quando você tá lendo página por página, tu acaba ficando apreensivo pelo cara. Aí não, aí foi bem mais rápido. E tem a parte do espírito que o Toji usa. E eu tava vendo isso aí e tinha alguma coisa vindo na minha cabeça. Aí eu lembrei de Bleach também, né? Do Ashisogi Jizo. Esse espírito é um Jizo. O do Bleach é Ashisogi Jizo, né? Mas esse espírito é um Jizo, que é um bebê. Um bebê lagarta. Eles são espíritos protetores de crianças. Lá no Japão tem... Vocês procuram no Google aí. Lá no Japão tem várias estátuas deles. De vários modos diferentes. De várias partes da evolução da lagarta, da borboleta e tudo mais. É por isso que o do Bleach também. Ele meio que vira uma borboletinha. Pelo menos o espírito dele, né? Naquele arco da Zanpakuto. Que os espíritos estavam soltos. Mas esse espírito do Toji é um Jizo. E o lance dele ser um guardião de criança, né? Eu talvez, na minha cabeça, que ele conheceu esse espírito quando ele era moleque. Porque o Toji dá uma porrada lá no clã Zenin, né? E como ele fala aqui, ele fala aqui que a escola de Jujutsu está infestada de flyheads, né? Que é os espíritos menorzinhos, aquelas tipo umas abelhas, né? Tipo umas moscas. Eu tive a impressão de que, como ele apanhava tanto lá, na casa dele, no clã Zenin, eu tive a impressão que talvez ele tivesse conhecido esse espírito lá, quando ele era criança, porque é meio que um espírito que nasce, é um espírito amaldiçoado, né? Nasce de emoções negativas, mas ele é meio que um espírito protetor de criança. Eu fiquei imaginando, será que ele conheceu esse espírito lá quando ele era moleque? Ou encontrou em uma situação parecida, né? Talvez por causa do Megumi, não sei. Mas e tem outra coisa que não fica bem claro, pelo menos pra mim não ficou, nem no mangá, nem aqui no anime. É o nível desse espírito, né? Porque o Geto, ele fala que esse espírito, ele pode ter uma habilidade especial, né? Mas a força dele em si é fraca, então eu consigo absorver ele, porque o meu nível tá muito acima. Aí ele tenta absorver o espírito e o espírito nega ele. Eu tive a impressão de que esse espírito é um de nível especial, né? Acho que é isso. Que o Geto é de nível especial, pra ele absorver assim, ele teria que absorver um de nível 3, sem precisar domar o bicho antes. Mas ele tentou absorver o bicho e não deu certo, negou o bicho. Eu vi teoria de que é porque o bicho é leal ao Toji, né? Ele meio que protege o Toji, no caso, como a criança abandonada, a criança em perigo do Toji. Seria interessante. Mas eu acho que é porque ele é de nível especial mesmo. Então ele tem a habilidade de se encolher. Aqui no anime, né? Eu acho que não ficou muito bem claro, não. No mangá ele engole o próprio corpo. E aquela cobra comendo o próprio rabo, ele engole o próprio corpo. Enquanto ele faz isso, ele vai se encolhendo. Aí ele fica pequenininho. Mas ele tem essa habilidade de guardar as armas, né? E o Toji usa ele como invisibilidade nesse caso. Mas aí ele dá uma surra no Geto, né? Ele corta o Geto. Isso é mais uma diferença que tem no mangá, porque na página lá no capítulo 76, quando o Geto aparece de volta lá no culto da estrela, né? Ele tá com a roupa rasgada ainda. Enquanto aqui no anime deu tempo de trocar de roupa, né? A Shoko curou ele e trocou a roupa dele. Vai ser uma diferencinha aí.
Mas eles perdem bastante tempo com explosão, com cortina de fumaça aqui. O cenário atrás eu acho que é um modelo 3D. Eu acho que é um modelo 3D, tudo para economizar dinheiro. E eu acabei achando essa luta bem fraca. Eu achei bem fraca. Eu tava esperando. Tanto a trilha sonora também, eu achei bem fraca. Quando os caras estão furiosos, os caras estão é o máximo da fúria, inclusive, que eu acho que a gente vai ver eles durante a história toda. Tanto o Gojo quanto o Geto, né? E eu tive a impressão, principalmente porque eles vão citar o Gojo, ele vai citar Buda, né, mais pra frente, no lance do Iluminado. E é uma referência do personagem, tá? É uma referência consciente do personagem, porque o Geto, o Gojo, ele cita Buda, e o Geto, ele se veste de Buda. Então eu tive a impressão, mais uma headcanon aí, né, da minha cabeça, né? Mas eu tive a impressão de que eles eram aqueles adolescentes que ficavam estudando ocultismo e ficavam pagando de bruxinho na escola. Nesse caso, os caras estudam religião, né? Os caras estão vestidos de Buda. O Geto é vestido de Buda. Mas aí tem a luta, né? Ele dá uma surra no Geto, ele dá um chute no Geto. O Toji, né, também faz uma referência consciente. O próprio Toji faz referência ao Rei Macaco, né? Porque é o lance do Rei Macaco contra o Buda, porque o Geto também é um Buda. O Geto também está vestido de Buda. E nesse caso é a vingancinha do Toji aí, né? Que ele é o Rei Macaco. O macaco, ele deu uma surra no Buda, conseguiu vencer o Buda, diferente da Jornada pro Oeste, né? Da história original. E a gente tem a parte do Culto da Estrela. Essa parte é quase idêntica ao mangá. É bem parecido. É bem parecido. Inclusive, vocês me explicam aí qual é que é desse tumor que o cara tem na testa, né? Isso não ficou bem claro do mangá. Parecia ser um calo, né? Mas aí fica bem claro que o cara tem um tumor, um bagulho gigante na testa aí. Me expliquem aí o que é isso aí. Mas essa parte tá idêntica. Ele explica direitinho, né? O lance que como o Tengen trouxe uma doutrina que ajudava as minorias, né? Na época que o budismo estava se espalhando pelo Japão, e aí esse culto surgiu na época do período Nara. E eles falam, né, que eles falam que eles se atêm à posição de não feiticeiros, né? Essa parte é interessante porque eles se atêm à parte de não feiticeiro de propósito, mesmo os que têm técnicas inatas, ou os que nascem com técnica inata eles expulsam. Eu não entendi essa parte. O que vocês acham aí? Me diz aí. Porque eu tive a impressão de que eles se abstêm mesmo. Mesmo os que têm energia amaldiçoada, têm técnica inata, eles se abstêm como se fosse uma classe social deles. Eles se abstêm de estudar Jujutsu e tudo mais, para eles não terem as restrições dos feiticeiros, que os feiticeiros têm pela lei. Essa parte é interessante. Seria interessante vocês verem outras traduções, tá? Porque a tradução em português que eu vi tá meio esquisita nessa parte aí. Se tiver demanda para explicação, eu posso explicar isso mais pra frente, em outro vídeo separado. Mas ele explica direitinho. Eles acabam focando bastante no cenário. Esse cenário também é um modelo 3D, eu acho, hein? Eu tive essa impressão. E aí a gente vem pra parte da conversinha final do Toji com o contratante dele aí, né? E essa parte tá diferente do mangá também. É diferente do mangá também porque na locação aqui, no mangá eles conversam do lado de fora. E aí eles vão andando, né? Que é pra ser acho que eles quiseram fazer aquela tomada contínua. Os caras caminhando e tudo mais. E aí, aqui tem o flashback da Shoko. Quando o Gojo vem, né? Ele lembra da Shoko no mangá. Tem um flashback dela. Esse flashback aqui no anime eles botaram antes. Aquele flashback dela falando um gesto esquisito. Como é que se usa a técnica amaldiçoada? Ela faz um gestinho esquisito, umas palavrinhas esquisitas. Esse flashback eles botaram antes. Esse flashback no mangá ele vem aqui. Quando o Gojo está explicando o lance da técnica amaldiçoada. Da técnica reversa, né? Que ele aprendeu a fazer. E ele fala que ele focou quando ele tomou a primeira facada no pescoço.
Ele parou tudo e começou a focar em multiplicar energia negativa contra a energia negativa para formar energia positiva. Essa é a técnica amaldiçoada reversa. E mais uma vez, né, a parte eles botaram um fundo dourado aqui. É mais o lance esse é o lance do gráfico do Buda aqui, né? Do gráfico do Buda, o lance dourado aqui, que normalmente eles usam no anime também. Até no One Piece, pra quem viu o Sengoku, né? O Sengoku é todo dourado. Eles usam essa parte dourada aqui. O Geto também já mostrou, tem várias imagens do Geto nessa parte dourada, né? O lance da iluminação e tudo mais. Mas ela acabou fazendo essa cena ficar fraca pra mim. Acabou ficando fraco. Pra mim essa parte era meio que de noite no mangá. Mas acabou ficando fraco pra mim, o brilho dourado e tudo mais. Não casa bem. Eu achei as cores muito fracas. Porque na primeira temporada, né, eu tenho a impressão de que as cores elas têm um contraste muito maior. O negócio é mais vibrante. E aí quando vem os efeitos especiais, eles geram muito mais sombra do que luz. E aí isso meio que torna o negócio mais impactante pra mim. Aqui não, aqui tá muito claro, tá tudo muito claro. E aí eu achei bem fraco, cara, essa parte. Principalmente porque o céu dourado, ele não casa bem com as cores do Toji. Muito menos com o Dizou dele, o Dizou roxo dele. Isso não casou bem pra mim não, eu achei bem fraco isso aí. E aí tem a trilha sonora. Tem uma outra crítica que eu vou fazer aqui. Tem muito tempo. Talvez seja um viés confirmatório meu, né? Mas porque eu não assisto todos os animes. Assisto pouco, na verdade. Eu tive a impressão de que é possível que o negócio das bandas de rock do Japão terem diminuído um pouco, né? Porque toda vez que é pra vir uma trilha sonora um pouco mais impactante, eles botam um popzinho. O final do episódio anterior terminou com um popzinho muito fraquinho, cara. Muito fraquinho. O impacto da morte da menina foi zero. Principalmente para quem já tinha visto, né? Eu acho que aí que a diferença entre ler o mangá. Porque quem leu o mangá já estava esperando. Então o bônus para quem leu o mangá, para quem já conhecia a história, seria um impacto maior com a trilha sonora e tudo mais. Mas eles botaram um popzinho. Porra, aí não pegou não. Pra mim não pegou não. Se vocês curtiram, avisa aí, tá? Eu não tô condenando quem curtiu não. Porque eu vi muito vídeo de reação das pessoas curtindo essa parte. Pra mim não baixou não, pra mim não bateu não. Porque eu tava esperando já o que vinha de extra pra mim, porque eu já conhecia o mangá, seria a trilha sonora, o impacto da trilha sonora. E aí a gente tem essa parte aqui do Gojo explicando. Ele explica a técnica reversa, como é que ele faz o vermelho, né? Que ele enfia energia positiva na técnica que está imbuída no corpo dele, e aí ele forma o vermelho. E aí tem o pianinho, porra. Aí vem um pianinho aqui. Nessa parte ele fala que ele não tá com raiva, mas eu acho que é groselha do Gojo, ele tá mentindo. Porque lendo o mangá, a expressão dele e tudo mais, eu tenho a impressão de que ele tá furioso, cara. Eu acho que ele alcançou a iluminação de raiva. Eu acho que ele não tá nem frustrado não, acho que ele tá, não é nem frustrado de decepcionado não, acho que ele tá furioso. É essa impressão que eu tenho lendo o mangá. E aqui eles botaram um pianinho para simbolizar o despertar dele. Achei muito fraco isso aqui. No mangá eu tava lendo isso aqui com um Slayer na cabeça. Ele tá furioso. O lance dele é alcançar a iluminação pela fúria. Pela fúria, não abandona. Ele não abandona nada, ele tá furioso até a parte mais pra frente, onde ele pergunta pro Geto se ele pode matar os caras, né? Se ele pode matar os caras do culto da estrela. Eu tenho a impressão de que ele tá furioso ainda. Se ele tivesse iluminado sem apego, né? Mas ele não estaria com essa expressão, tá ligado? Eu tive essa impressão que isso é tudo groselha dele, porque ele é um moleque. O Gojo é um moleque. Todo esse arco é meio aquele lance do orgulho antes da queda, né? O Gojo é um moleque ainda. Ele faz essa referência a Buda e tudo mais, como se ele fosse o fodão e tudo mais. Mas foi essa merda que causou a morte da menina.
para início de conversa. Falta de pragmatismo dos caras. Ele tá num problema que ele mesmo causou, praticamente. E aí ele fala que ele não tá com raiva. Mentira dele. E aí tem essa parte, né? Essa parte eu também, lendo, né? A memória. Lendo o mangá, eu achava que essa parte era muito mais bombástica do que parece. Mas tá fiel ao mangá, sim. O Toji, ele bota a lança invertida na corrente infinita. Ele gira e ele morre, basicamente. O Gojo desvia e aí ele acaba matando o Toji. O Gojo explica, né? O lance da vantagem de nascer em um clã é que a técnica vem com um manual de instruções. Mas e a desvantagem é que as pessoas conhecem, né? As outras famílias antigas vão conhecer as fraquezas da técnica, exceto essa parte que é mais rara. Eu não sei se só os usuários do ilimitado conseguem usar o roxo, né? O Hollow Purple, ou se precisa dos 6 olhos. Isso não ficou claro. O que vocês acham aí? Eu acho que eu sempre quis ver outros usuários da família do Gojo, né? Porque ele é o único que tem os 6 olhos, né? Mas os outros devem ter o ilimitado também, porque... Mas pelo que dá a entender no mangá, ele é o último. Ele é o único. Ele é o último da família dele. É só ele. A gente sabe que o Yuta é descendente distante, né? Mas o Yuta não... Acho que deve ser só os membros principal da família que nasce com o ilimitado. Mas seria interessante ver outros usuários do ilimitado aí. E aí ele fala, né, que essa técnica é mais secreta. É mais secreta ainda, né? Poucas pessoas sabem dessa técnica. E aí ele manda o Hollow Purple e mata o Toji. Essa parte do mangá é uma página dupla, página bem bonita. Aqui eu não vou reclamar da direção não, porque é o que tem. Vou reclamar da trilha sonora sim. Comparado com o primeiro Hollow Purple que a gente viu na primeira temporada, esse aí foi muito fraco. Ele é menor também, né? Porque o Gojo estava mais fraco. Mas eu achei muito fraco. Essa era a hora de vir uma trilha sonora foda aí, uma trilha sonora eletrônica fodona aí. No primeiro mandava um heavy metal fortão aí, e agora mandava uma música eletrônica, seria foda. Eu vou linkar uma música eletrônica aqui, vai subir uma notificação aí no vídeo agora. uma música eletrônica maneira aí. Mas ele acaba matando o Toji. O Toji lembra, né? Ele lembra da família dele de novo. Essa cena a gente já viu antes, eu acho. Pelo menos no mangá já apareceu antes. E aí a gente vê que tanto a mulher do Toji quanto o Toji, eles tinham o cabelo desgrenhado, né? Devia ser moda na época, né? Eles deviam ter o cabelo desgrenhado aí, porque esse negócio deles deve ser na década no começo dos anos 2000 ali. Eu não lembro a linha temporal direitinho, mas ele lembra dela, né? Antes de morrer. E aí ele explica pro Gojo, né, que o filho dele vai ser vendido para a família Zenin em 2 a 3 anos, dependendo, né? É quando a técnica despertar. E ele fala: faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Ele volta a se importar no finalzinho. Acho que ele se importa sim. É porque é o modo como ele diz, né? Ele meio que começou a lembrar ele não estava envolvido mais com a sociedade de Jujutsu, né? Mas nesse dia ele voltou a lembrar da família dele. Ele lembrou da família dele 2 vezes. Lembrou do Megumi, lembrou do nome do Megumi. Lembrou do acordo, né? Ele já tinha recebido o dinheiro. E aí esse acordo é importante, mas eu acho que ele volta. Esse acordo ele volta mais pra frente, nos episódios mais pra frente, então eu não vou explicar esse acordo aqui não. É parte do acordo principalmente com o que ele fez com o Gojo também, né? Mas e aí tem o lance e a gente corta, né? A gente corta pro lance das páginas finais do capítulo 76, é até a página 6, essa parte aí. E a gente tem o Gojo carregando o corpo da menina, né? De volta. Não, primeiro a gente tem o Jizo falando com o Geto. Essa parte aí é quando o Geto consegue a Playful Cloud. Aquela barra tripla, aquela ferramenta. O espírito estava com ela ainda na barriga. O Geto provavelmente absorveu o espírito aí
Eu não sei porque que o espírito foi pro gueto. Eu não entendi essa parte aí. Eu não entendi. Isso não fica claro no mangá também. Se o bicho estava só andando em direção e o gueto encontrou ele, né? Mas a gente vê aqui que o bicho foi... E aqui a gente tem tradução, porque no mangá a gente não dá pra ver o que o bicho fala. E aí ele meio que fala com a voz de um bebê, né? Meio sinistro. Mas aí o Geto, ele absorve o espírito aí, e eu acho que é aí que ele ganha a Playful Cloud, porque tava dentro do bicho, foi a arma que ficou, enquanto o Gojo ele ficou com a lança infinita e com as correntes, com a lança invertida e com a corrente infinita, né? Você ficou com o Gojo. Depois que o Geto luta usando a Playful Cloud, eu acho que vem desse espírito aí. E aí tem a parte final. A parte final tem um simbolismo maneiro aqui, né? O Gojo ele vem da parte da luz, da parte azul, e aí ele passa para a parte vermelha, enquanto o Geto vai para frente, né? E a gente tem aqui eu acho que quem viu o filme já viu, né? Meio que a queda do Geto, o Jujutsu Kaisen 0. Então não tem muito a explicar aqui. Ele meio que tenta se convencer, né? De não matar os caras, porque ele odeia os não feiticeiros, né? Mas ele tenta se convencer, de que ele não odeia, não. E a gente meio que tem aqui o lance dos dois Budas, né? Que é o Geto e o Gojo agora. Agora o Gojo despertou. E o episódio termina, né? Termina com o Geto falando, é bem importante esse lance especialmente para feiticeiro Jujutsu. E aí isso vai aonde começa o próximo episódio. E a gente fica por aqui. Essas foram... Eu vou dar uma nota baixa pra esse episódio. Eu vou dar 3 de 10 aí. Vou dar 3 de 10 pra esse episódio. Eu não gostei. Não gostei da trilha sonora. Eu notei até em Super Sentai, até em Kamen Rider e tudo mais. Em Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman. Os caras tão meio que fugindo de um rock mais pesado, pelo menos um rock and roll mesmo. Quando a cena poderia ter um impacto maior, eles botam um popzinho ou botam um pianinho, porra. Acho isso muito fraco, isso aí. Isso muito fraco. Eu esperava mais, eu esperava que tivesse um impacto muito maior. Mas eles compraram meio que o lance da iluminação do Gojo. Eu não acho que ele tava sem apego porra nenhuma, não. Acho que ele tava furioso. Acho que ele tava furioso o tempo todo. Eu acho que ele tá furioso ainda. Se ele lembrar dessa porra, ele deve ficar puto. Mas se você tem uma opinião diferente, me avisa aí. E a gente fica por aqui. Se você... Esse review foi um pouco mais longo, tá? Porque tinha bastante coisa aí. Tinha bastante diferença aí. Eu acabei reclamando um pouco, mas foda-se. Vou continuar reclamando. Se você curtiu até aqui, deixa um like aí, me ajuda bastante. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, considere se inscrever. Eu tô aqui toda semana. E pra quem ficou até aqui, valeu galera e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.